Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, sexta-feira, vamos continuar a ouvir o livro de Números. Hoje nós vamos ouvir os capítulos 7 a 10. E após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Números, capítulo 7. As ofertas dos chefes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro. E entregue essas ofertas aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zuar, chefe de Issacar. Como sua oferta, apresentou um prato de prata, pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elon, chefe dos filhos de Zebulon. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para a oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia foi Elisur, filho de Sedeur, chefe dos filhos de Ruben. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário.
ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia foi Selumiel, filho de Zurizadai, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 quilo 560 gramas. Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gade. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 560 gramas. Uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 560 gramas. Uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 560 gramas. Uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia foi Abidã, filho de Gideone, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1 quilo 560 gramas. Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia foi Aizer, filho de Amisadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1 quilo 560 gramas. Uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho,
um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aizé, filho de Amissadai. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Aser. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 1,560 kg e cada bacia de 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28,8 kg, segundo o peso padrão do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 kg. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12 cordeiros de 1 ano com a sua oferta de cereais, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos. Os carneiros, 60. Os bodes, 60. Os cordeiros de 1 ano, 60. Esta é a dádiva para a dedicação do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Números capítulo 8. As 7 lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A purificação e a apresentação dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais feita da melhor farinha, amassada com azeite, e você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel.
Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para a oferta pelo pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida, porque dentre os filhos de Israel eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro diante de Arão e dos seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: isto é o que diz respeito aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos da tenda do encontro no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Números capítulo 9. A celebração da Páscoa. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo:
Quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Números, capítulo 10. As 2 trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida, deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme. E diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês, e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas, e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai.
No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amisadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Aser estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco. Nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei. Prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. Assim, partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Bom dia, gente! Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Números, explorando os capítulos 7 a 10. Nesses capítulos, vemos a generosidade das ofertas para o tabernáculo, a consagração dos levitas, as orientações sobre a Páscoa e a presença guiadora de Deus na jornada pelo deserto. Esses trechos nos ensinam sobre a importância da generosidade, da consagração e da obediência à direção de Deus. Números capítulo 7 relata as ofertas dos príncipes de Israel,
para a dedicação do altar. Cada líder das tribos trouxe uma oferta generosa em prol da consagração do tabernáculo. Este capítulo nos lembra do valor da generosidade e da contribuição voluntária para a obra de Deus. Cada oferta, por mais simples que pareça, é importante e valorizada por Deus. Somos chamados a ser generosos em nossas contribuições para o reino de Deus, reconhecendo que tudo o que temos pertence a Ele. Números capítulo 8 descreve a consagração dos levitas para o serviço no tabernáculo. Os levitas são separados e purificados para servir a Deus, tomando o lugar dos primogênitos de Israel como uma oferta especial ao Senhor. Este capítulo nos ensina sobre a importância da consagração e do serviço dedicado a Deus. Assim como os levitas foram separados para um propósito sagrado, somos chamados a nos consagrar a Deus, dedicando nossas vidas e habilidades para servir com pureza e fidelidade. Números capítulo 9 fala sobre a celebração da Páscoa no deserto e a orientação de Deus através da nuvem sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se movia, os israelitas seguiam. Quando a nuvem parava, eles acampavam. Esse capítulo nos lembra da importância de seguir a orientação de Deus em nossas vidas. Assim como o povo de Israel dependia da presença de Deus para guiar seus passos, somos desafiados a confiar e obedecer à direção de Deus, sabendo que Ele nos guiará em cada etapa da nossa jornada. Números capítulo 10 narra a partida dos israelitas do Sinai, iniciando sua jornada em direção à terra prometida. Deus instrui Moisés sobre o uso das trombetas para convocar a congregação e para iniciar as marchas. Este capítulo nos ensina sobre a importância da preparação e da prontidão para seguir a direção de Deus. Quando Deus nos chama para avançar, devemos estar prontos para obedecer, confiando que Ele está nos conduzindo em direção aos seus propósitos. Refletindo sobre esses capítulos, somos convidados a considerar a importância da generosidade, da consagração e da obediência à direção de Deus em nossa vida espiritual. As ofertas em Números 7 nos lembram da importância de contribuir generosamente para a obra de Deus. A consagração dos levitas, em Números 8, nos desafia a nos dedicar completamente ao serviço do Senhor. A orientação de Deus pela nuvem, em Números 9, nos ensina a confiar na direção de Deus
em nossas vidas. E a prontidão para marchar em Números 10 nos chama a estar preparados para seguir quando Deus nos chama. Que possamos ser generosos, consagrados e obedientes à vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!